Imagine se deparar com 40.000 colunas perfeitas de pedra, surgindo do mar como degraus para outro mundo. Não são ruínas de uma civilização perdida, não são obras de artistas. O que você está vendo foi esculpido pelo próprio planeta, numa época em que a Terra literalmente rasgava-se ao meio. Olá, viajantes do tempo e da imaginação. Hoje quero levá-los a um lugar onde realidade e fantasia se confundem na costa norte da Irlanda. Feche os olhos por um momento. Sinta o vento frio do Atlântico Norte no rosto. Ouça as gaivotas e o rugido das ondas batendo contra as rochas. Agora abra os olhos e contemple o impossível. Milhares de colunas hexagonais de basalto negro, perfeitamente alinhadas, descendo em direção ao mar como uma estrada construída para seres de outro mundo. Este é um dos lugares mais extraordinários do nosso planeta. A calçada dos gigantes. Às vezes, a natureza realmente parece brincar de ser artista, não é mesmo? Ela esculpe formas tão perfeitas que nos deixam em dúvida. Será que isso aconteceu por acaso? Se você, assim como eu, é fascinado pelos segredos que nosso planeta esconde, não deixe de apertar o botão de inscrição agora mesmo e ativar o sininho. Nossa jornada por este mundo de maravilhas está apenas começando. Por séculos, os irlandeses contavam histórias ao redor de fogueiras sobre como aquele lugar extraordinário veio a existir e como explicar tamanha perfeição sem recorrer ao extraordinário. A lenda mais famosa nos apresenta Finn McCool, um gigante irlandês de força descomunal e coração maior ainda. Dizem os antigos que Finn estava apaixonado por uma giganta que vivia do outro lado do mar, na Escócia. Ou talvez fosse para enfrentar um rival temível. As versões se misturam como as próprias ondas. O que todas as histórias concordam é que Finn teria erguido cada uma daquelas pedras com suas próprias mãos, construindo uma passagem que cruzava o mar, um caminho para o amor ou para a guerra. Imagine Finn suando sob o sol enquanto empilha coluna após coluna, criando uma ponte que uniria dois mundos. Algumas lendas dizem que ele adormeceu após completar sua obra e que seu corpo gigante repousa até hoje sob as colinas verdes da Irlanda, esperando o momento de despertar. Bonito, não? Histórias assim alimentaram a imaginação de gerações. Mas a verdade é ainda mais espetacular. Volte comigo no tempo, não apenas séculos, mas 60 milhões de anos atrás. O mundo que conhecemos não existia. Não havia Irlanda, nem Escócia, nem Atlântico Norte. Em vez disso, havia o supercontinente Laurásia, uma massa gigantesca de terra prestes a se fragmentar. A terra estava literalmente se rasgando ao meio. E desse rasgo titânico nasceria um novo oceano. Imagine o chão sob seus pés tremendo sem parar. O céu escurecido por cinzas vulcânicas. E então, o horizonte se iluminando com o brilho vermelho alaranjado da lava. Rios de fogo escorriam pelo que hoje conhecemos como Irlanda e Escócia. Lagos inteiros de magma se formavam, tão profundos que poderiam engolir uma estátua da liberdade inteira. É difícil imaginar esse inferno primordial, não é? Mas foi desse caos que nasceria uma das paisagens mais ordenadas e harmoniosas do planeta. Quando aquela lava começou a esfriar, algo mágico aconteceu. A contração da rocha criou rachaduras. Essas fissuras começaram de forma aleatória, caótica, mas logo, como se obedecessem a uma lei universal, organizaram-se em um padrão quase perfeito. Hexágonos. Por que hexágonos? O que há de tão especial nessa forma geométrica? A resposta está em algo que até as abelhas já descobriram há milhões de anos: eficiência. O ângulo de 120 graus distribui as tensões de maneira uniforme, criando estruturas incrivelmente resistentes. É a mesma razão pela qual vemos hexágonos nos favos de mel, em certos cristais de neve, e até nas bolhas de sabão quando elas se agrupam. É a natureza economizando energia, seguindo o caminho de menor resistência. Assim, camada após camada, as fraturas foram se propagando para baixo, transformando quase 90 metros de lava solidificada em colunas perfeitamente alinhadas. O resultado final? Mais de 40.000 pilares naturais, muitos tão simétricos que parecem ter sido esculpidos por mãos humanas ou divinas.
Nem todas as colunas são hexágonos perfeitos, é verdade. Algumas têm 4, 5 ou até 8 lados. Mas o conjunto é tão harmonioso que a paisagem parece um sonho petrificado. Mesmo compreendendo a lógica básica por trás desse fenômeno, uma pergunta crucial permaneceu sem resposta por muito tempo. Em que momento exato essas fraturas se formam? Som de laboratório, equipamentos científicos. Foi apenas em 2018 que cientistas conseguiram resolver esse enigma. Em laboratório, aqueceram e resfriaram blocos de basalto, monitorando cada grau de temperatura. A descoberta foi fascinante. Os hexágonos surgem quando a lava já está sólida, mas ainda incandescente, entre 890 Bcerveis e 840. Este conhecimento não é apenas curiosidade científica. Ele nos ajuda a entender formações semelhantes em outros lugares do mundo. Na Islândia, México, Vietnã, até mesmo em Portugal. E, surpreendentemente, até em Marte. Sim, amigos, o mesmo padrão que vemos na calçada dos gigantes foi identificado no planeta vermelho, mostrando que as leis da física são universais. Mais que isso, compreender como essas fraturas aumentam a permeabilidade da rocha vulcânica tem aplicações práticas, como melhorar a extração de energia geotérmica, uma fonte limpa e renovável de poder que poderia ajudar a salvar nosso planeta. A Calçada dos Gigantes não é apenas um cartão postal da Irlanda. Ela é um testemunho vivo da história do nosso planeta. Cada coluna que vemos hoje é um registro congelado de um tempo em que a Terra estava em transformação violenta. Cada fissura é a prova de que o caos pode, eventualmente, dar origem à beleza e à ordem. Quando caminhamos sobre aquelas pedras, estamos literalmente pisando na história. Não apenas na história humana, com suas lendas de gigantes apaixonados, mas na história geológica do próprio planeta que nos abriga. E talvez essa seja a maior lição que podemos extrair desse lugar extraordinário. O mundo em que vivemos nasceu do equilíbrio entre destruição e criação. Assim como a lava ardente pode se transformar em esculturas quase perfeitas, nossas próprias crises e desafios podem dar origem a novos caminhos, mais fortes e mais belos do que antes. Amigos viajantes, hoje exploramos juntos um lugar onde ciência e mitologia dançam lado a lado. Um lugar que nos lembra que a realidade frequentemente supera a ficção em beleza e complexidade. A Calçada dos Gigantes continua lá, na costa norte da Irlanda, desafiando o tempo e convidando os curiosos a contemplar seus mistérios. Se um dia você tiver a chance de visitá-la, lembre-se desta história. A história de como o fogo, o tempo e a matemática se uniram para criar uma das maravilhas naturais mais extraordinárias do nosso mundo. Se esta jornada despertou em você a mesma admiração que a Calçada dos Gigantes tem inspirado por séculos, mostre seu apoio agora mesmo. Toque no botão de inscrição, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que ama mistérios da natureza e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sobre nossas próximas aventuras pelo extraordinário. E conte nos comentários, qual outro mistério da Terra você gostaria que explorássemos juntos? Sua voz guia nossa jornada. Até a próxima viagem através do tempo e do conhecimento, amigos. Aqui quem fala é seu nome, sempre em busca das histórias que o mundo tem para contar.